Gente, olha, eu não tive nem tempo ainda para poder pegar nas minhas câmeras. Foi uma semana muito difícil, com muita coisa acontecendo, né? Muitos babados acontecendo. E vamos falar rapidinho sobre o que a gente aprendeu, né? O que todo mundo tem que aprender com essa situação que aconteceu na Espanha, principalmente você que quer sair do Brasil para morar em Portugal. Você precisa começar a analisar as coisas, você precisa começar a abrir os olhos, você precisa começar a perceber aquilo que vale a pena, aquilo que não vale a pena, aquilo que é verdade, aquilo que não é. Porque correr risco com tudo que está acontecendo, meu amigo, não vale a pena não. Perder dinheiro, jogar dinheiro com tudo que vem acontecendo, só se você for louco, só se você for maluco mesmo. Deixa o seu like e a gente vai falar rapidamente sobre isso. A gente andando por Lisboa, né, e pensando, se isso tivesse acontecido em cidades tipo praianas, né, como a Póvoa de Varzim, ou Matosinhos, ou até Setúbal, nossa, imagina, seria complicado, né? Seria muito mesmo complicado. O que você pode tirar disso? Qual a experiência que você pode tirar disso? Principalmente você que é imigrante. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Eu vejo muita gente falando que quer paz, que quer tranquilidade, que quer sossego. Só que as pessoas não estão vendo para onde elas estão indo e aonde elas vão viver, né? Tem que tomar muito cuidado, gente, porque a situação chegou num ponto na Europa que tá muito difícil, tá tudo muito difícil. A população, no geral, tá cansada dessa situação de imigração, né? A situação chegou num ponto que você que for imigrante, você precisa ter o básico, que é dinheiro, o idioma, né? Documento, coisas básicas, porque senão você vai ter muito problema em qualquer país com tudo que está acontecendo. Aquela situação onde estava todo mundo pulando na cerca, o pessoal destruindo as coisas, né, assustando a população, foi a pior merda que poderia ter acontecido. Que agora, gente, se já existia xenofobia, né, por parte de muita gente, isso vai piorar muito. Vocês podem ter certeza que isso vai piorar muito, porque a população está cansada disso. Quando isso começou a acontecer aqui em Portugal, bem que eu imaginava que ia chegar no ponto que chegou, porque a gente percebia pela quantidade de pessoas. Não é normal você ver tanta gente parada, exemplo, ali no Martim Muniz, dependendo do horário. Tá cheio de gente ali no Martim Muniz e a grande maioria é homem. Mas o que se passa? São pessoas que chegaram exatamente como essas pessoas que tentaram entrar na Espanha sem documento e querendo arrumar trabalho. E aí foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. E aí essas pessoas não conseguiram arrumar emprego e acabam ficando ali, ficam no desespero. Começa a chegar num ponto a situação que tem que pedir ajuda do governo, e aí quando você vai ver, a situação já está completamente fora do controle, né, gente? E foi exatamente isso que aconteceu com a Espanha. Portugal não aconteceu isso, só que tem muita gente aqui também que está nesse desespero, tem muita gente que não tem onde morar, tem milhares de imigrantes vivendo em quarto, com um monte de gente, com 20, 30 pessoas, tem várias reportagens, se vocês clicarem sobre imigração de Portugal. Então assim, é uma situação muito grave, eu penso que tudo isso é muito sério e isso faz a gente pensar, nós que somos imigrantes, que temos condições e capacidade para poder morar num país melhor ou ter uma vida melhor, precisa pensar em tudo isso. Quando você pensar em imigração, todos os países hoje têm problemas, mas você precisa pensar moradia, saúde, emprego, salário, tudo. Você tem que pensar em tudo. E principalmente, como é que está o país, né? Se é um país seguro, se é um país que realmente tem ali potência para poder resolver certas coisas ou não. O que acontece com a Espanha, gente? Que ali foi uma falha do governo, que eles, pelo que eu vi, já estão resolvendo a situação, colocaram o negócio lá no mar para poder evitar das pessoas pularem ou as pessoas tentarem ultrapassar novamente. Pronto. Só que o que fica claro nessa situação é que para você morar nesses lugares, você tem que ter dinheiro. Você tem que viver ou em Madrid, ou em Barcelona, ou em Valência, nas grandes cidades onde tenha tudo. Porque se você estiver numa região onde não tem nada e se acontecer uma crise, você vai ser muito mais afetado. E aí entra o quê? Só dá para fazer isso quem tem dinheiro. Isso tá acontecendo também em Portugal, porque dependendo do lugar que você for morar em Portugal, você tá lascado. Tem muito lugar ruim, gente, tem muito lugar ruim também, muita casa ruim, bairros horríveis aqui em Lisboa e em outras cidades de Portugal. Então, é isso, cara, sabe? Eu já tinha pensado nisso há muito tempo, que a Europa já tá igual ao Brasil. Você vai viver bem se você tiver dinheiro, senão você vai viver mal do mesmo jeito. Pra mim fica a lição de mais pesquisas, analisar muito tudo antes de tomar qualquer decisão e entender que não tá fácil ser imigrante
em parte nenhuma do mundo. Qual é a sua opinião? O que você acha sobre todos os acontecimentos na última semana, toda essa bomba, toda essa situação? Você acha que isso não é um alerta, principalmente para uma pessoa que quer sair do Brasil, ou até de Portugal para poder morar na Espanha? Não tem que pesquisar mais? Não tem que ter certeza de tudo? E se for morar lá, tem que saber onde vai, os lugares que você vai, e entender que vai ter que ter dinheiro. Nós não estamos falando somente da crise imigratória. Tem a crise habitacional e outras coisas que são importantes vocês colocarem aí no lápis na hora de imigrar, ok? É isso, até já!